Então, a única certeza que aquele profeta falou, que Deus mandou falar para ele, foi que uma virgem ia dar uma luz a um filho e posará o nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Por que isso aconteceria? Porque o Filho de Deus, ele foi morto. Então Jesus fala, quando eu for para o Pai, eu envio o Espírito Santo sobre vocês. É por isso que, por exemplo, se eu estou acreditando na fé aqui, é porque Deus morreu primeiro por mim e enviou para mim o Espírito Santo. Se tem os padres, se tem os bispos, ministros, catequistas, ou até pessoas que não têm na igreja, mas está vivendo ao redor da igreja. Ali é o Espírito Santo de Deus que foi enviado para essas pessoas. Com que Cristo morreu, esse filho da Virgem concebida, sem pecado. É por isso que tem aquela oração, ó Virgem concebida sem pecado, rogais por nós que recorremos a vós. E a oração que eu ensinei a vocês também é uma oração que muitas vezes, porque não é conhecida mundialmente, não é conhecida por ninguém, fui eu, por causa de mim, no caso não é por causa de mim, por causa que Deus me escolheu para poder fazer essa oração, para quem quiser rezar também. Não estou dizendo aqui, obrigando ninguém a rezar, que eu até falei que não são reconhecidas pela igreja. Eu falei assim, ó Virgem concebida, rogais por mim, que eu quero ser santo, sim, porque você está pedindo a santificação sua. Então, quando eu falei essa oração, foi o Espírito Santo que falou para mim e eu fiz com que isso acontecesse. Mesmo que todo mundo até deboche, dê risada, xie, não acredite. Mas quem tiver fé, acreditar, rezar, pode ter a certeza que vai acontecer. Só que você não vai ser santo de hoje amanhã. Não, não tem. Santidade não é isso. Santidade é uma longa caminhada até o fim da vida. Quando a gente morre sem pecado mortal. Esse ou essa é santa. Então, quando eu falo para vocês, reze pelo menos 3 vezes ao dia. Ó Virgem concebida sem pecado, rogais por mim. Eu quero ser santo, sim. Ou ser santa, sim. Porque também tem vocês mulheres. Então vocês também podem estar rezando dessa forma. Só que vocês têm que entender e botar na mente que vocês não vão ser santa e nem vocês vão ser santo de uma hora para outra. Eu estou aqui no caminho da santidade. É uma caminhada longa. De perseguição, de tribulação, de queda, de levantar, de trombaço, de errar, de acerto, errando, acertando. É dessa forma que a santidade acontece. É preciso acontecer os obstáculos para você, a glória de Deus ser manifestada em você, em cada um de nós. Então, se você tiver fé na Virgem concebida sem pecado, você vai ser santo e ser santa. O que vai dizer isso é a nossa fé. A nossa fé. E entenda, ser santo e ser santa não é deixar de pecar. Porque você vai pecar, de alguma forma você vai pecar, você vai errar. Você não é Deus, você não é santa ainda, ou santo ainda. Você vai errar. É no correr da sua história que você vai ter uma vida de santidade. Então, a gente tem que aprender que santidade não é da noite para o dia. Vamos dizer assim, hoje eu rezo até um rosário no dia, 2. Tem vezes que eu não rezo mais porque tem outras coisas, outras orações que eu faço. O cântico, eu agradeço. Então, são várias coisas que eu não consigo rezar mais o rosário, outros rosários. Então, assim, temos que entender, não é porque eu rezo que não vai acontecer. Uma hora a gente não vai se irritar, uma hora a gente não vai se estressar, uma hora a gente não vai xingar, uma hora a gente não vai bater alguém, ou acontecer algo. Não é isso, não é isso. A humanidade está sujeita a acontecer essas fragilidades. Isso é coisa do ser humano. Agora, se eu peco num pecado grave, errado, minha consciência já sabe, porque de minha consciência o Espírito de Deus está repousado sobre mim.
me acusa, então eu sei que ele é grave, é pecado mortal. Não posso demorar 2, 3 meses sem confessar. Vocês estão entendendo? Santidade é isso. Quanto mais você confessa com frequência, mais santo você se torna, mais forte espiritual você se torna. A santidade é um gesto que a gente pratica, é como se fosse assim. Eu quero ser santo. Pronto. Então, se eu sou uma pessoa que bebo muito, ou eu tenho que chegar ao ponto de largar de beber. Eu tenho que amenizar a largar o ponto de parar de beber. Se eu quero ser santo, ou se você quer ser santa, se você é de cachaçada, ou você de festa, você tem que largar de mais de ir para festa e largando até você chegar ao ponto de não ir. Então, a santidade é isso, é ir matando aos poucos, acabando aos poucos e vencendo aqueles obstáculos. Você tem um pecado que você é um vício que você muito grande que você não consegue sair tão pouco. Pronto, você vai rezar, comungar sobre cima daquele pecado. Vai demorar um dia, 2 meses, ano, 2 anos, 5, até 10 anos, 20, talvez até sua vida inteira. Mas por causa da sua perseverança de comungar em cima daquele pecado, daquele vício seu, você vai ser santo, vai ser santa. Por quê? Porque você foi uma pessoa que se dedicou para sair daquele pecado. Você não conseguiu porque você é ser humano, carnal. Você caía com facilidade. Então, veja que eu estou falando que santidade é um caminho, não é da noite para o dia. Eu estou aqui pregando o evangelho para vocês. Eu tenho a vida toda caminhada de igreja. Apesar que eu tive algumas falhas, que não foi diretamente de igreja assim, que nem hoje eu sou, de tipo, não perdo domingo. Mas eu tive afastado um pouquinho da igreja, mas eu fui de igreja. Então, eu tenho uma longa caminhada até aqui para ser o que sou. Para estar pregando o evangelho para vocês. Para ser um catequista que eu sou. Então, isso significa que é uma longa caminhada que a gente tem que ter. Ele digo com certeza. Tudo que acontece na nossa vida pode ser de ruim ou bom. A lei é para nos melhorar nossa vida, nos santificar. E a decorrer do tempo que a gente vai ver nossa história, do que a gente viveu, se a gente viveu em Cristo ou sem Cristo. É isso que vai definir a nossa santidade. Então, santidade, oração, vida de oração não é fácil também. Por quê? Porque muitas das vezes você quer rezar, você é uma pessoa que nunca foi, não sabe nem o que é um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Aí você quer rezar uma Ave Maria, um rosário de uma vez, você quer rezar um terço, não é assim. Não é. É com cautela, com paciência. Você vai ter que ter paciência, lentamente. Você tem que aprender lentamente. Ou seja, você vai começar com Ave Maria, todos os dias. 2 dias você vai, 3, 4 dias você vai 2, 3 Ave Maria, todos os dias. E vai aumentando. Meses, 2 meses você já está com 10 Ave Maria todos os dias. Com 6, 7 meses você vai estar rezando um terço. Com 1 ano, 2 anos, aí você já começa a rezar o rosário. É dessa forma. Nunca queira fazer uma oração que você não conhece, que é longa, que você vai só, não vai cair, você não vai aguentar. Outra questão é que muitas pessoas e até a gente mesmo que está nessa caminhada confunde. Às vezes quer aprender todas as orações que o povo posta, que a igreja ensina. Não. Não é assim não. A gente tem que pegar uma oração que a gente se identifica, que a gente gosta e ama, e começar a rezar aquela oração. Porque aquela oração vai ser rezada com amor, com devoção. Você nunca pode pegar, por exemplo, vou rezar o terço, vou rezar o rosário, vou rezar o terço da misericórdia, vou rezar o terço mariano, vou rezar o terço o terço das Santas Chagas, o terço de São José. Não. Pera aí, calma lá. Veja qual é que você se identifica de um desses e bota em prática todos os dias. Qual é que você gosta mais? Qual você se identifica? Pronto. Botou em prática todos os dias. E fazer a vontade de Deus todos os dias. Procurar fazer a vontade de Deus. Procurar amenizar seus pecados. Procurar se sair de pecado. Isso é santidade. Isso é santidade. Não pode ser rezada todas as orações. Você não consegue. Ninguém consegue isso. Tem que botar isso na mente.